Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos dar continuidade ao trabalho do estudo do livro do Lucas Manzoli, A Lenda da Imortalidade da Alma, e vamos para o capítulo 2, O que é alma? Vamos então orar e iniciamos com o estudo. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem dado, nos dê a tua sabedoria, perdoe pelas falhas e pecados cometidos, nos ajude a fazer a tua vontade, a pregar a tua mensagem, a entender qual é a sua verdade também. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? O que é alma? Somos alma ou possuímos alma? Na visão dualista tradicional, herdada do paganismo e da filosofia grega, o corpo não é nada mais do que a prisão da alma. Por isso que os imortalistas consideram tão absurda e inaceitável a ideia de que a alma morre. Holismo. O problema com essa visão começa logo no segundo capítulo da Bíblia. Para ser mais específico, justo no relato da criação do homem, onde lemos: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida. Então aqui não vejo problema em pó da terra no sentido de que ele fez o barro, moldou o barro, transformou o barro em pele e aproveitou os elementos da terra e juntou tudo ali, não tem problema com isso. Mas também entende que aqui a expressão do pó da terra, que Deus pegou os elementos da terra e juntou e moldou e formou a pele, o corpo do ser humano, etc. Mas o que nós temos é matéria, o material que Deus usou para fazer o ser humano, mais o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Ou seja, o homem não recebe uma alma vivente, ele se torna uma alma vivente. Então, nesse sentido inicial, a alma é o quê? É o ser como um todo. Então, o homem não tem uma alma vivente. E considerando que essa é a forma que Deus criou o ser humano, obviamente é a partir disso que nós temos que analisar todos os outros termos todas as outras vezes em que a palavra alma aparece. Ela não pode contradizer o que está aqui. Ou seja, ele se torna um ser vivente, ou seja, Deus cria um corpo que, ao receber o fôlego de vida, se torna um ser vivente. Então, veja que não, essa é a visão inicial, e as visões posteriores elas não podem contradizer isso, elas não podem simplesmente apresentar uma outra coisa e as pessoas acreditarem que tá tudo bem e segue assim, né? Alguém lá, teoricamente, no chamado Novo Testamento, teria ensinado outra coisa, ou alguma outra parte da Bíblia dê a impressão de outra coisa, não pode, né? Então é o contrário. Ou existe uma possibilidade de se harmonizar com isso, ou está errado, né? Não tem como. O autor usa o vocabulário hayá, que significa tornar-se ou vir a ser. Para a Bíblia, portanto, a alma não é algo que foi infundido no homem, mas o que o homem se tornou após o sopro do fôlego da vida em suas narinas. Mesmo que a gente pensasse na ideia de foi feito a alma vivente, ou seja, ele não recebe um ser vivente. Ele se torna um ser vivente no momento em que corpo e fôlego de vida é recebido. E não, ele não recebe um ser vivo dentro dele, né? Jonas Madureira, ele comenta o seguinte, né? Quando entendemos alma como uma parte em oposição ao corpo, já adotamos uma antropologia que não é compatível com as escrituras. O problema do texto, o problema entre aspas, não é por ele ser obscuro demais ou de difícil interpretação. Justamente por ser claro, claro até demais. Não é a interpretação que é difícil. O difícil é aceitar as suas implicações. Isso ocorre muito, né? À medida que a gente estuda a Bíblia, quanto mais a gente estuda, mais nós temos que nos confrontar com isso, as nossas ideias a respeito do texto e o que o texto realmente nos informa. E o problema de se recusar a entender um texto tão simples é que quanto mais claro um texto é, maiores são os malabarismos exigidos para explicá-lo sob uma perspectiva oposta. A isso chamamos de exegese, que é quando o intérprete injeta no texto uma ideia que ele quer que esteja ali, embora não esteja.
E, diga-se de passagem, isso ocorre muito na interpretação dos textos para justificar determinadas coisas na Bíblia, né? Isso é o contrário da exegese, que consiste em extrair do texto o seu significado natural e simples, através de uma hermenêutica séria que possa ser replicada com outros textos do tipo. Uma das coisas que a gente sabe é que existe uma tentativa de se sujeitar os textos de Gênesis a Malaquias aos textos de Mateus e Apocalipse. Isso também gera na minha opinião, muita exegese, ou seja, uma tentativa de forçar o texto a um significado que ele não tem para justificar uma fala que eles entendem de forma diferente ali na, nos textos do chamado Novo Testamento, né? Na Brit ou Berrit Hadashah, né? Os textos ali de Mateus e Apocalipse. Tome como exemplo o texto que aparece poucos versos adiante, onde o mesmo termo raiá aparece novamente. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão, raiá, uma só carne. Veja que eles se tornam uma carne, assim como eles se tornam uma alma vivente, né? Ou seja, mesmo que você traduza aqui por e eles serão feitos uma só carne, obviamente isso significa apenas que da união deles, eles serão como se fosse uma só carne, né? Então a gente percebe que o termo mais apropriado ali é se tornarão. Assim como lá, o raiar, o mais coerente ali, tendo o texto de Gênesis 2:24, se tornou alma, um ser vivente. No capítulo seguinte, Raiá volta a aparecer no texto e diz: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, onde isso acontece em decorrência de terem comido da árvore. Então ele se torna um ser vivente em decorrência, ou seja, como resultado de ter recebido fôlego de vida. Se torna uma só carne como resultado da união do casal, o homem e a mulher. E se torna como um de nós, ou se torna semelhante no sentido de semelhante, não igual, no sentido de conhecer o bem e o mal, né? Não significa que ele conheça no mesmo nível, mas ele que tem um conhecimento semelhante. No segundo livro de Reis, lemos que o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Joaquim tornou-se seu vassalo. Veja, mesmo que você traduza aqui por foi feito o seu vassalo, é uma condição a partir daquele evento. Jeremias diz aos israelitas: quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada e tornou-se objeto de maldição e desabitada. Mesmo que você use a expressão e foi feita objeto de maldição e desabitada, o sentido é o mesmo. Como consequência de algo, a terra passa a ser objeto de maldição e desabitada. A terra se tornar desabitada é um objeto e o objeto de maldição é a consequência das práticas repugnantes do povo. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é o quê? Assim como nesses casos, o homem se tornar ser um ser vivente é consequência dele ter da união do fôlego de vida com o corpo formado do pó da terra. E não que ele recebeu um ser já vivo que passou a habitar num corpo sem vida, né? Inferir que em Gênesis 2:7 o homem já tinha uma alma antes de se tornar uma alma vivente é o mesmo que dizer que ele já era uma só carne com a mulher antes de deixar pai e mãe, que já tinha conhecimento do bem e do mal antes de comer o fruto, que Joaquim já era vassalo do rei, que Jerusalém já era desabitada. Obviamente, isso não é coerente com o texto. Então, da mesma forma, se busca esse raciocínio, né? À luz de Gênesis 2:7, a única conclusão honesta é que a alma vivente nada mais é que um corpo que respira. É aquilo que o homem se tornou em consequência da fusão entre o pó da terra com o fôlego de vida. Ou seja, Deus deu todas as condições para que o corpo, com o fôlego de vida, pudesse pensar, ter consciência de si, etc. Né? Lâmpada mais eletricidade e luz, lâmpada sem eletricidade, sem luz.
Então, oxigênio mais hidrogênio, água, oxigênio menos hidrogênio, sem água. Pó da terra mais fôlego de vida, vida, alma vivente, ser vivente. Pó da terra sem o fôlego de vida, sem vida, alma morta. E o fôlego também, tanto o fôlego é algo sem vida, como o pó da terra é algo sem vida. Qualquer que seja a conclusão que se tire para fôlego de vida, mas não pode ser só o ar. É evidente que ele não é um ser que é colocado no ser humano, ou seja, só se torna um ser com a junção das duas coisas. Né? É por isso que quando o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, conforme está escrito em Eclesiastes, não há mais atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Tudo isso dito pelo mesmo autor no mesmo livro. Nós vamos lá em Eclesiastes 12, né? Lembra-te do teu Criador, né? Antes que venham os dias maus e cheguem os dias que você venha dizendo deles não tem contentamento, então, ou seja, quando você envelhecer, estiver próximo da falecer, etc, né? E aí ele fala, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, não é? Então, ele fala, antes que você venha a falecer, e aí não haja mais o que fazer. E aí acabou, né? Aí é só ou a ressurreição para a vida ou para a morte eterna, né? E quando ele fala aqui, né, ele fala, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ele fala de um dos mistérios de acontecer coisas boas com pessoas ruins, coisas ruins com pessoas boas, né? Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque é melhor o cão vivo que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Aí as pessoas dizem, não, mas Salomão está falando do que acontece debaixo do sol. Mas então não teve sabedoria nenhuma aqui, né? Porque ele está falando óbvio, que qualquer pessoa que veja alguém faleceu sabe, né? Olha lá e vê que o corpo, a pessoa não está respirando, a pessoa não está falando, não tem consciência de mais nada. Então veja que o que ele está falando aqui é do ser como um todo. Nem tampouco terão eles recompensa, sua memória ficará entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a inveja já pereceram. Ele está falando do ser como um todo, obviamente ele não está falando do corpo aqui. Não havia esse conceito entre eles de o corpo ser uma coisa e ter um ser vivo dentro do corpo com consciência, nada disso. Ele fala, e principalmente que permanecesse com consciência. Então ele fala, seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma que faz debaixo do sol. Ou seja, a não ser pela ressurreição, eles não têm parte alguma em nada, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E ele não está dizendo que com isso aqui eles teriam parte em algum outro lugar. Né? Ele está dizendo que simplesmente não existe. Pereceram. Desapareceram. Acabou. Ele está considerando o ser como um todo aqui. Não havia essa visão entre eles de que. Não na Bíblia. Isso passou a fazer parte do misticismo judaico, etc. Né? Mas não na Bíblia. Vai, come com alegria o teu pão, bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte óleo na tua cabeça. Obviamente, veja, ele não está falando aqui de comer com alegria e esquecer de Deus, não. Ele está falando, vive a sua vida no temor a Deus, mas aproveite a sua vida. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nesta vida e no teu trabalho. Tudo quanto vier, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Obviamente, ele está falando aqui do ser. Então, ele está desqualificando a ideia de que alguma coisa viva, algo imaterial, tenha vida e tenha alguma consciência depois da morte. É isso que ele está colocando. Ele não está aqui chovendo no molhado para as pessoas, obviamente, né? O que ele está colocando aqui, ele está colocando os conselhos que ele está dando aqui, obviamente ele está falando coisas que ele julga ser relevantes. Obviamente ele nem ia chover no molhado aqui, né? Não faz parte da crença bíblica aqui
a ideia de que ele estivesse simplesmente se referindo ao corpo e nada estaria falando sobre um ser material que sobrevivesse. Não, ele está falando só do corpo aqui, ele não tá... É óbvio que se ele julgou ser importante isso aqui, ele julgaria também importante dizer para a pessoa que depois da morte ela tem algo que sobrevive nela, né? Então, ou seja, não teve nenhuma revelação a esse respeito para ele, pelo contrário, a ideia aqui é toda vez que eles falam do ser, eles falam do ser como um todo, né? Voltei-me e vi que não é dos ligeiros a carreira, dos fortes a batalha, né? Tempo e oportunidade ocorrem para todo, o homem não sabe o seu tempo, né? Também é que aí ele fala aqui de uma pessoa que ajudou com a sua sabedoria uma cidade, não foi reconhecido, mas mesmo assim ele fala, melhor a sabedoria que a força, né? Melhor a sabedoria que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Então ele fala, olha, realmente a, a, a destruição, né? Apesar da sabedoria ser melhor, com as armas de guerra, um só pecador destrói muitos bens. Então, ou seja, o que dá a entender aqui é que ele falou, ó, então, o fato da sabedoria ser melhor que as armas de guerra não significa que nós não precisemos de armas de guerra. Porque senão os pecadores vêm e destroem a todos nós, né? Então, basicamente, esse é o contexto, esse é o conceito de Salomão em Eclesiastes. Em nenhum momento ele está ali, eu só vou falar, eu só vou dar uma visão humana sobre o ponto. Não, ele está se colocando ali, inclusive quando ele fala, sejam alvas as suas vestes e haja óleo sobre a sua cabeça, ele está dando uma visão espiritual ali, ele não está falando apenas como um homem terreno, alguma coisa nesse sentido, né? Talvez a melhor analogia que podemos pensar seja de um computador. O corpo pode ser comparado ao hardware. E a alma pode ser comparada ao conjunto hardware e software. Assim também, quando o fôlego de vida volta para Deus na morte. Então, vamos voltar aqui, né? Então, ou seja, você tem um sistema que faz o computador gera os programas, etc., né? Então, você vai usar o Word, você vai usar esse editor de vídeo, etc. Então, ou seja, você tem a parte física e você tem a parte lógica do computador, né? Então, é basicamente isso que ele coloca, né? Então, o todo seria a alma ali, né? Assim também, quando o fôlego volta para Deus, na morte, nós não continuamos vivos no corpo ou em espírito, mas simplesmente apagamos até Deus nos soprar o fôlego novamente, ou seja, até Deus reconstruir nosso corpo e soprar o fôlego de vida na ressurreição. Se o homem fosse capaz de sobreviver fora do corpo de forma perfeitamente funcional, por que diabos teria Deus nos criado com um corpo? Isso já é uma questão, obviamente, mais filosófica, né? Mas, assim, a ideia é que realmente, né, não há nada nas escrituras que deem, principalmente de Gênesis a Malaquias, que deem a entender algo nesse sentido. Então, não poderia nada que estivesse em harmonia com esses textos. Pelo contrário, né, esses textos eles dão a ideia de o ser humano como um todo e quando ele morre acaba, até que ele seja ressurreto, né? Se realmente somos uma alma indestrutível e incorruptível, a única coisa que nos faz mortais e corruptíveis é o corpo. É inevitável concluir que o corpo é uma prisão da alma e dele anseia ser liberta. Então, obviamente, faria sentido os povos desejarem se livrar do corpo, né? Os imortalistas cristãos vivem um verdadeiro dilema, onde racionalmente sabem que o corpo é totalmente dispensável, mas da boca para fora precisam fingir que ele serve para alguma coisa. É óbvio que se a visão imortalista estivesse correta, ainda assim Deus teria usado o corpo com uma finalidade. Mas, dentro daquilo que eles colocam, realmente o corpo seria só um receptáculo aqui para ampliar os benefícios e intensificar o sofrimento pelo corpo, né? Então seria ou seja, o corpo seria secundário, né? Sendo que a Bíblia coloca o corpo como sendo o próprio ser, né? O corpo com o fôlego de vida como sendo o próprio ser. Isso implica que a morte não é uma morte de brincadeirinha, uma simples separação entre corpo e alma, mas o inverso da vida, em sua dimensão mais completa, a razão porque o mesmo termo, Mavet, é usado indistintamente para homens e animais, inclusive no mesmo contexto, como em Eclesiastes 3, 19, em que ele quer dizer o seguinte, olha, a Bíblia não diz que a alma do ser humano é diferente da alma do animal, que o ser humano tem
uma centelha de vida diferenciada, um ser vivo dentro dele, nada disso. Vemos um exemplo disso no texto que diz, em Atos: Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Aqui o coração e a língua se relacionam a aspectos internos do homem, enquanto o corpo é o aspecto externo. Observe que, embora os sentimentos e a fala não sejam coisas físicas ou externamente visíveis, eles provêm daquilo que é físico, relacionado ao próprio corpo. Nesse sentido, o que seria alma? Nada mais seria do que o ser humano por completo, a junção do que é corpo com o conceito bíblico, com o coração alegre, a língua que exulta, e os aspectos internos, né? Tricotomia. Apesar de todos os imortalistas serem dualistas, no sentido de acreditarem na dualidade entre uma alma imortal e material, e um corpo mortal e material, ou seja, existe um ser imaterial dentro de nós, e quando a gente falece, ele ou volta para Deus, ou ele vai sofrer lá no inferno, né? Eles divergem entre si na relação existente entre a alma e o espírito. Enquanto para os dicotomistas a alma e o espírito são rigorosamente a mesma coisa, os tricotomistas diferenciam ambos, embora considerem os dois igualmente mortais e materiais, o que torna difícil apontar essa diferença na prática. Se a alma é uma entidade imaterial dentro de nós, o que seria o espírito? Uma outra entidade imaterial dentro da entidade. Ou seja, nós temos o corpo, e aí dentro da alma tem o espírito, né? Então, a alma é espiritual e dentro da alma tem outro ser, algo espiritual ali, né? Será inútil tentar encontrar entre eles uma explicação concreta e objetiva da diferença entre alma e espírito. Aparece em cursos teológicos e em livros de teologia sistemática de linha imortalista, né? Então, corpo, alma, espírito, né? Essa é a explicação que eles dão, né? Então, espírito é algo que está dentro da alma ali, né? Outra entidade, algo imaterial que está dentro da entidade imaterial, que seria a alma, por exemplo. Como um ente imaterial poderia estar dentro de outro ente imaterial é um mistério que nem eles mesmos sabem responder. A alma da ilustração lembra muito a doutrina kardecista do perispírito, que no espiritismo é um laço semimaterial que une o corpo material ao espírito imaterial. Daqui a gente pode concluir que é perfeitamente possível, então, que haja uma união dessas crenças, né? Se você adaptar um pouquinho aqui e um pouquinho dali, é possível unir as duas crenças e daí é um dos perigos dessa crença em relação ao contexto bíblico, né? O máximo que eles têm a citar é o texto em que Paulo pede que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. Como se isso dissesse qualquer coisa sobre a alma ser imortal, sobre a relação entre alma e espírito. Se esse texto prova alguma coisa, é o tamanho do desespero em arranjar uma base, entre aspas, bíblica, a uma doutrina que eles sabem não possuir nenhuma. Uma divisão tripartida da natureza humana poderia ser considerada se a sequência de espírito, alma e corpo fosse um padrão recorrente na Bíblia. Mas o que encontramos é exatamente o contrário. Este é literalmente o único texto onde esses três são mencionados juntos em um mesmo versículo, que faz essa estrutura uma exceção pontual e ocasional. Então, é até bom a gente marcar aqui, né? Não uma regra ou um padrão que possa ser encontrado na Escritura, ou seja, não pode ser usado como uma base bíblica para defender alguma coisa nesse sentido. O ministro anglicano e imortalista Giordano Montenegro Brasilino reconhece isso quando escreve que cada autor emprega palavras semelhantes com significados diferentes. Por exemplo, a palavra diáconos nas epístolas paulinas não pastorais significa ministro, uma expressão universal e acidental. Já nas epístolas pastorais de 1ª e 2ª Timóteo e Tito, em Romanos 16:1 e Filipenses 1:1, diácono significa não qualquer tipo de ministro, mas é um termo técnico para um ministério eclesiástico específico, o serviço material da igreja. Assim, para provar que em 1 Tessalonicenses 5:23 alma e espírito são realmente a totalidade da não corporeidade humana, em todo momento, e não apenas acidentalmente ou por força de expressão, ou seja, para provar que ali alma e espírito são duas entidades imateriais, que estão no corpo, né? Seria preciso provar em outros textos do mesmo autor o mesmo uso. Isso, porém, é impossível, porque não existe, né? Um exemplo é o texto que diz relação a... e outra coisa,
não e aí existe um erro, que eu considero um erro da maioria dos cristãos. Eles pegam toda a Bíblia e sujeitam o que está escrito em Paulo, quando é o contrário que eles têm que fazer. Eles têm que ler Paulo à luz do que está escrito na Bíblia. Como interpretar Paulo? Quer dizer, se Paulo foi inspirado por Deus, o que ele diz tem que estar de acordo com os escritos antes dele, ele não pode contradizer. Um exemplo é o texto que diz com relação a Josias que nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, alma e todas as suas forças, onde a alma aparece, mas não o espírito, e nem o corpo. E o próprio Paulo, que se expressou daquela forma em 1 Tessalonicenses 5:23, em outra ocasião se esquece, entre aspas, né, da alma quando diz que a mulher solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, deixando a alma fora da equação. Assim como quando pede que nos purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Segundo a carta aos Coríntios 7:1. Antes que alguém levante questionamento, isso também não sugere que a natureza humana seja dividida em duas partes em vez de três. Pela mesma razão que Jesus não a dividiu em quatro partes quando disse: amará o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, dois, toda a tua alma, três, todas as tuas forças, e quatro, todo o teu entendimento, e nem sequer mencionar o Espírito. E sem sequer mencionar o Espírito. Então ele está mostrando aqui que essas construções não mostram que existem entidades imateriais em nós, né? Então, alma, corpo, por exemplo, poderia representar aqui o corpo como um todo, né? Todo o coração e toda a tua alma como algo até sinônimo, né? E aí ele fala de todo o teu entendimento, né? Ou seja, toda a tua mente, todas as tuas forças, de tudo que todo o teu ser, né? Todo o teu entendimento. Então, essa repetição é para enfatizar o ser como um todo, que é para amarás ao Senhor teu Deus com o seu ser como um todo, né? E aí nós temos aqui alguém que fosse tão amador para dizer mal intencionado quanto os tricotomistas, poderia facilmente usar esse versículo para dividir assim, ó. Então, entendimento é o todo, força está lá dentro, dentro da força tem a alma, e dentro da alma tem o coração. Então, ou seja, o caminho para as especulações não teria fim, né? Você poderia formar várias estruturas, né? Extrapolando o texto dessa forma, né? Na ânsia de encontrar a prova da tricotomia na Bíblia, os imortalistas já partem do pressuposto de que a natureza humana está dividida para então buscar um texto que confirme. Então, ou seja, eles não caminham do texto para a crença, confirmar, analisar o texto, desenvolver a crença. Eles partem da crença para o texto, ou seja, eles têm uma crença pré-definida, porque eles entendem que Paulo teria dito isso e tem que estar certo e não pode. Então eles precisam achar isso em algum outro lugar e eles vão e desenvolvem essa crença, né? Na imortalidade da alma. No caso de Lucas 10:27, esses aspectos eram o coração, sentimentos, alma, disposição da mente, a força, vigor físico e entendimento, representando a razão. Faz bastante sentido, então veja, coração, sentimentos, alma, disposição da mente, força, vigor físico e entendimento, a razão, né? Só que a razão já é a disposição da mente, né? Então veja, ele poderia ter usado aqui, intercambiado, colocado até como expressões sinônimas aqui, né? Ou seja, qualquer pessoa veria que quando ele fala alma, quando ele fala entendimento, quando ele fala força, coração, né, ele está querendo dizer assim, ó, tudo que constitui o nosso ser, mas não invocando nenhuma entidade imaterial aqui. É por essa razão que não há na Bíblia qualquer padrão, princípio ou regra que aponte na direção de uma divisão dupla, tripla ou quádrupla da natureza humana, mas apenas textos que isoladamente podem ser inapropriadamente usados para defender uma divisão dupla, tripla ou quádrupla ou até mais. Mas se a tricotomia não vem da Bíblia, de onde veio? A resposta está no gnosticismo, a heresia mais popular do segundo século, combatida vigorosamente pelos primeiros cristãos. Para os gnósticos, os homens eram divididos em três classes: os pneumáticos, que vêm de espírito, psíquicos, que vêm de alma, e xoice, que vem de terreno, em alusão ao corpo. Foi deles que se desenvolveu a teologia que o homem se divide em três partes. A solução que Simons e outros teólogos imortalistas cientes da origem do engano da tricotomia encontraram para salvar a doutrina da imortalidade da alma foi a dicotomia, que em vez de dividir em três, divide em dois.
onde a alma é como sendo o mesmo que o espírito, mas que por alguma misteriosa razão os escritores bíblicos preferiam usar palavras diferentes, mesmo dentro de um mesmo verso. É claro que palavras na Bíblia elas podem ter significados distintos, né? Às vezes quando a gente vai ver Jesus falando lá em determinados termos, que eles não têm necessariamente o mesmo significado que tinham lá no começo. É, agora, quando eles dividem, eles chamam alma de espírito, e poderia até ser um sinônimo. Veja que eu não estou questionando aqui que poderia ser ou não um sinônimo. Pode ser, como pode simplesmente não ser. Os autores podem ter usado sim, palavras diferentes simplesmente porque eles queriam enfatizar aspectos diferentes realmente. Mas mesmo que fossem sinônimos, isso não indicaria que fossem uma entidade material. Então, o corpo mais um ser imaterial que vive no corpo. Mesmo que fossem sinônimos, isso não daria margem para dizer que são uma entidade, que é uma entidade material. Dicotomistas se apoiam no dualismo clássico entre corpo e alma, onde o inconveniente espírito que fica sobrando na equação é entendido como nada a mais que um outro nome para a alma. O problema começa já na própria criação do homem. Como vimos, espírito ou fôlego de vida é aquilo que dá ânimo ao corpo, que juntos constituem aquilo que chamamos de alma vivente. Se alma e espírito fosse a mesma coisa, Deus teria soprado em Adão uma alma e espírito para que o homem se tornasse uma alma e espírito que não faz o menor sentido. Então, assim, o que o Lucas está colocando aqui é o seguinte, que é mais provável que o espírito ali seja o fôlego de vida, esteja se referindo a algo como, por exemplo, o fôlego de vida, né? Então, veja que mesmo que os imortalistas viessem a mostrar que alma e espírito em determinados contextos podem ter o mesmo significado, isso não indica que eles sejam uma entidade imaterial. A prova mais contundente de que alma e espírito definitivamente não podem ser a mesma coisa está no texto de Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, quando ele fala que dividir alma e espírito, então não podem ser a mesma coisa, né? É isso que ele quer dizer, juntas e medulas, né? Ou seja, Hebreus, por exemplo, pelo menos apresenta a ideia de alma e espírito como coisas distintas, né? Quer dizer que toda vez que alma e espírito aparecem, eles são coisas distintas? A gente teria que analisar texto a texto. Mas o que ele está colocando aqui é que, via de regra, há textos na Bíblia que colocam como coisas distintas, né? E ainda que fossem, obviamente, então vamos bater nessa tecla, né? Isso não indicaria que há um ser imaterial dentro de nós, consciente lá dentro, e que caso a gente venha deixar de existir até a ressurreição, por exemplo, que esse ser continue vivo em algum lugar. Né? À luz deste texto, só nos resta concluir que a alma e espírito são duas coisas tão diferentes quanto juntas e medulas, embora estejam de alguma forma relacionadas entre si. Isso faz todo sentido na visão holística, onde a alma, como um indivíduo concreto, é animada pelo espírito, e até na visão espírita tricotômica de perispírito. Mas não faz sentido nenhum na perspectiva de quem pensa que alma e espírito são o mesmo. Realmente, a questão, vamos dizer assim, a fala de Hebreus ela não se encaixa nessa ideia. Então, eles precisariam reconhecer que, pelo menos, há momentos em que alma e espírito são relatados na Bíblia como coisas distintas. Né? É possível separar coisas que são muito próximas e interligadas, mas separar duas coisas que sejam rigorosamente a mesma é uma impossibilidade lógica, mesmo para Deus. Assim como Deus não pode criar um casado solteiro, um número que seja par e ímpar ao mesmo tempo, uma pedra que ele não possa carregar, não pode dividir duas coisas entre si que na verdade são a mesma coisa. Não porque ele falte poder, mas pelo simples fato de se tratar de uma impossibilidade lógica. De tudo que há na Bíblia, o único texto usado pelos dicotomistas para defender que corpo e espírito são a mesma coisa está na oração de Maria, que diz: Minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Como Maria usa espírito e alma em um paralelismo, a conclusão é que eles só podem se tratar da mesma coisa. Mas, obviamente, um paralelismo ele não significa só um paralelismo de sinonímico, né? Só um paralelismo de coisas iguais. Ele pode ser um paralelismo de contraste, por complemento, né? E assim sucessivamente.
O problema com esse argumento é que ele ignora como o paralelismo realmente funciona. Os hebreus usavam o paralelismo para reforçar a relação entre uma coisa e outra, e não necessariamente para dizer que eram literalmente a mesma coisa. Por isso vemos tantos casos de paralelismo entre coisas que, literalmente falando, são diferentes, mas que podem compartilhar sentidos ou significados. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, como eles entendem, quando eles falam assim, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus. Eles querem dizer o seguinte, engrandecer ao Senhor e se alegrar em Deus seriam basicamente a mesma coisa, ou coisas complementares, e, portanto, alma e espírito seriam sinônimos. E aí o Lucas, ele defende o quê? Que é, isso desconsidera, eu concordo, isso desconsidera outros paralelismos em que a gente percebe que não são sinônimos, né? Por exemplo, o salmista diz: o meu coração se alegra no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Então veja, o meu coração se alegra e ele no íntimo exulta, e mesmo o meu corpo repousará tranquilo, né? Então, aqui pode-se questionar se é ou não um paralelismo, mas veja, ele trata do coração e do corpo é, com alegria, tranquilidade, né? Veja que lá Maria ela está falando duas coisas que, ó, engrandecer e se alegrar em Deus, que podem ser coisas complementares, mas podem ter diferenças, né? E aqui, veja, o corpo se alegra e no íntimo exulta. E mesmo o corpo repousará tranquilo, ou seja, ele está colocando ali como assim, ele fica tranquilo, ele fica alegre, ele fica, porque ele sabe que Deus está com ele, Deus tem promessas importantes para ele. Então ele coloca isso como uma espécie de paralelismo, em que, obviamente, corpo e coração não são a mesma coisa, apesar do coração fazer parte do corpo. Aqui temos um paralelismo entre coração e corpo, mas não significa que o coração seja o corpo inteiro, né? O salmista também usa um paralelismo entre o corpo e o espírito quando diz: o meu espírito se angustia, o meu coração em mim está desolado. Aqui fica ainda mais evidente que é um paralelismo, né? Porque ó, se angustia, está desolado, né? Então, e no entanto, espírito e coração não são a mesma coisa. Ou seja, eles têm uma relação entre si, mas eles não são literalmente a mesma coisa. O mesmo vemos no Salmo 51, que diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Aqui fica mais evidente ainda o paralelismo, né? Quebrantado, quebrantado, né? Então, espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. No entanto, coração é aspecto físico e para eles espírito seria um aspecto imaterial, né? Então, mesmo dentro da crença deles, eles não conseguiriam alegar que isso seria a mesma coisa, né? E para nós, simplesmente, o coração é a parte física e o espírito é o fôlego que Deus considera, mas também pode ser a mente, né? Então, a mente quebrantada e as emoções também quebrantadas. Então, ele está racional e emocionalmente abalado, por exemplo, né? Os dois executam a mesma função, não porque sejam a mesma coisa, mas porque estão conectados. O coração também aparece em paralelismo com a alma no texto que diz: se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma? Veja só, pondera os corações, atenta para a alma, são expressões basicamente ali muito semelhantes, se não sinônimas. No entanto, alma e corações são coisas distintas. Então, pondera os corações, atenta para a tua alma, né? Provérbios 24:12. Um outro exemplo em Salmo 63:1. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Então, a alma tem sede, o corpo almeja, em que sentido? Como terra árida. Então, a terra árida almeja em que sentido? Com sede, né? O homem bom cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então, veja, si mesmo, corpo, né? Onde si mesmo é nefesh, em hebraico. Veja, si mesmo como nefesh. Então, ou seja, nefesh e corpo como coisas distintas, né? Mas complementares, que estão ali interligadas, né? A alma não apenas é usada em paralelismo com o corpo, mas também com partes do corpo. Por isso, o salmista alega:
Nossa alma está abatida até o pó, nosso ventre se apega. Obviamente, ninguém vai dizer que a alma é o ventre, né? Da mesma forma, a alma, o adorno no teu pescoço. Ninguém vai dizer que a alma é o adorno ao pescoço, né? E nem o pescoço, né? Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem encherão o estômago. Ninguém vai dizer que alma e estômago sejam a mesma coisa, né? Em sumo, paralelismo entre corpo e espírito em Lucas 1, 46 e 47, em vez de provar que são mesmo, prova apenas que estão relacionados. Então, veja, dado o padrão em outras passagens, não se pode dizer que corpo e espírito aqui é, que indica que o espírito seja alguma entidade imaterial, por exemplo, né? Alma visível e tangível. Na Bíblia, a alma frequentemente é associada, quando não identificada, com elementos físicos e funções biológicas que vão desde o sangue até a fome. Alma como pessoa, né? Esaú tomou suas mulheres, filhos e todas as almas de sua casa, ou seja, todas as pessoas de sua casa. Gênesis 46, 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 76 almas. Obviamente, ele está dizendo do ser comum todo. Os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, deu a Jacó, então, essas 16 almas, seres. Veja, o tempo inteiro eles estão usando aqui alma com o sentido de ser comum todo, né? Levítico 22, 11. Comprar um escravo. No original é comprar uma alma, comprar um ser. Né? Javã, Tubal, Meseque fizeram comércio com você. Trocaram escravos de bronze pelos seus bens. Trocaram escravos, trocaram almas, trocaram seres, né? Nebuzaradã, capitão da guarda, né? Toda alma que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixara com Gedalias. Obviamente ele está falando das pessoas que ficaram ali com ele, né? Levou cativas de Jerusalém 832 pessoas, onde pessoas é nefesh, alma no hebraico. Levou cativas, então 832 almas, seres, né? Ser como um todo ali. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, Atos 2,41, ou seja, 3.000 pessoas. Éramos ao todo 276 almas no navio, então, ou seja, 276 pessoas. Veja que não há distinção aqui no sentido de dizer que é um ser incorpóreo, nada disso. Animais como alma. Os animais não têm alma, mas têm certo tipo de consciência. Veja só, o escritor de um dos sites cristãos mais famosos do mundo diz: os animais não têm alma, mas têm certo tipo de consciência. Apesar de sua consciência, permanecem sem alma. A despeito disso, o termo Hai Nefesh, traduzido como alma vivente, em Gênesis 2,7, no relato da criação do homem, é usado dúzias de vezes em relação aos animais. Gênesis 1,20, répteis de alma vivente, Nefesh Hai. Réptil de alma vivente, Hai Nefesh. Produz a terra alma vivente, Hai Nefesh. Animal do campo, aves dos céus. Adão chamou a toda a alma vivente, Hai Nefesh. Isso foi o seu nome. Com toda a alma vivente, Rai Nefesh, que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, em Gênesis 9, 9 e 10. 9 e 15, alma vivente, Rai Nefesh, de toda a carne, e as águas não tornarão mais em dilúvio. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, me lembrarei da aliança, e todos os seres vivos, Rai Nefesh, de todas as espécies que vivem na terra. Então, não há essa ideia na Bíblia de que os animais não têm alma. Quem matar o animal restituirá vida por vida. Naká nefesh, dema shalom nefesh tahap. Eu creio que seja isso, né? Quem mata a alma de um animal deve pagar alma por alma. Então aqui, ó, nefesh, nefesh, né? Apocalipse 8:9, né? Morreu a terça parte das criaturas do mar, onde é a psique que aparece, onde o tradutor optou por criaturas. Apocalipse 16:3. Morreu no mar toda alma vivente. A alma vivente é psique zal, equivalente ao grego Rai Nefesh do hebraico. Bacchiok denuncia o mesmo a respeito das versões inglesas. Por que os tradutores da maioria das versões inglesas traduzem a mesma frase como alma vivente, quando fala de seres humanos, e criaturas viventes, quando se referem aos animais? Então, assim, é uma evidente intenção de
não permitir que as pessoas percebam a semelhança, né? Animais e Deus com alma, o primeiro texto que cita é o que diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma, né? Salomão diz: O justo tem consideração pela vida dos animais. Então, o original traz nefesh, alma. A própria enciclopédia católica cita como exemplo de nefesh significando o indivíduo em si, e não uma parte do mesmo. E aqui ele vai dar outros exemplos da mesma situação, né? Porém, o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, ou seja, o meu ser, né? A minha alma se enfadará de vós, né? Destruirei os vossos altos. Aqui Deus falando, né? O meu ser, né? Se ele resolveu alguma coisa, quem então a desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. O que o seu ser quiser, né? O Senhor prova o justo, mas o ímpio é quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Então veja, o seu ser, né? 6 coisas o Senhor odeia, a sétima a sua alma abomina. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima ele abomina, né? Então, seu ser abomina. E aqui ele vai dando outros exemplos. Alma como, que sente fome, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Levítico 7,18, né? Se alguém está impuro, né, será eliminado do meio do povo, né? O hebraico traz nefesh, né? Ele não usa o termo alguém, ou seja, se uma alma do que está impura comer da carne, né? Se um ser, né? Ou seja, reforçando a ideia desse termo como o ser como um todo, né? E outras partes também que o original é nefesh e ao invés de traduzir por alma, eles traduzem por outra coisa para não ficar, para não deixar tão evidente isso, né? É a alma psique que descansaria, comeria, beberia e folgaria, não apenas o corpo soma. Tão certo era o fato de que a alma come e bebe que Jesus pediu: não se preocupe com suas próprias vidas quanto ao comer ou beber. Embora a NVI traduza por vidas, é psique, a alma que consta no grego, ou seja, o próprio ser. A razão pela qual sua alma nefesh se recusava a tocar aqueles alimentos em Jó não é porque fosse imaterial, mas porque recusava comer aquele tipo de comida repugnante. É nesse sentido que diz quando os que murmuram a respeito do maná. A sua alma aborreceu toda a comida, mas agora perdemos o apetite. Agora a nossa alma se seca. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos aqui? Nós detestamos essa comida miserável. Esse trecho aparece no hebraico como nefesh putz klokel lehem. Nossa alma detesta essa comida ruim. E aí ele vai citando Provérbios 16:26, Eclesiastes 6:7, em que aparece várias vezes o termo nefesh, dando a ideia do ser como um todo, o ser físico, material, e não uma entidade imaterial. Abacuque, Provérbios 6:30, 10:3, Provérbios 10:3, Provérbios 19:15, e assim sucessivamente. Um dos textos mais incisivos diz: a alma que já se fartou recusa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Obviamente está se referindo ao aspecto físico, né? Onde vemos que a alma nefesh pode comer e fartar ou não comer e passar fome. E aí a NVI traduz o quê? A água fresca para a garganta é boa notícia que chega de uma terra distante. Embora eles tenham colocado garganta, o original é nefesh. Um caso que chama ainda mais atenção, Provérbios 3:25, a ACF traduz: o justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. O hebraico diz: tzadik akal soba nefesh. O justo come até satisfazer a sua alma. Então veja, há uma série de textos que tornam um pouco mais difícil, quando não muito mais difícil, a defesa de alma como um ser, como uma entidade imaterial. Isaías 32:6, o vil fala obscenidade para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Nefesh estava vazia. Ezequiel diz à nação: sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Não poderão saciar a sua fome e encher os seus estômagos. O hebraico traz Saba Nefesh, saciar sua alma. Cães são gulosos, nunca se fartam. Em lugar de gulosos, o hebraico traz Nefesh, identificando o desejo insaciável por comida com a própria alma. Quase chorei, quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isso se tornou em afrontas. Veja, castiguei com jejum a minha alma, o meu ser. Porque se a alma é material, ela não precisa comer, né? Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão.
deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para restaurarem a alma. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Ouvi que a vossa alma se deleite com a gordura. Então, veja, vários momentos em que o ser é o ser comum todo, né? Nefesh, lugar de qualquer pessoa, no lugar de pessoa, né? Qualquer alma que tocar, ficará impura. Se uma nefesh, se uma alma tocar alguma coisa imunda, é, terá a sua vida, terá a sua alma por despojo, né? Talvez nós temos vários exemplos, Deuteronômio 24:7, né? Se um homem for pego sequestrando um dos irmãos israelitas, ou seja, se um homem, ou seja, sequestrando a alma de um filho de Israel, for encontrado sequestrando a alma de um filho de Israel. E assim sucessivamente. Nós temos aqui Jó 2:4, Salmo 106, 14:15, Salmo 105, ah, e assim sucessivamente, né? A Enciclopédia Britânica concorda com isso quando diz que a palavra nefesh originalmente significava pescoço ou garganta, como também a Nova Enciclopédia Católica, quando diz que nefesh vem de uma raiz provavelmente significando respirar. Sugere que nefesh era usada apenas para os vivos que respiram, não para os mortos desencarnados, e nem garganta tem. E assim sucessivamente, né? Nós temos, então, o que nós temos aqui é que o que ele coloca é que muitas vezes a tradução ela pode estar ali omitindo um determinado termo para não levantar essas perguntas nas pessoas, né? Bakioka observa que a cessação da respiração resulta na morte da alma, porque o sangue que é igualado à alma não mais recebe oxigênio que é tão vital para a vida. Deus expressamente ordenou a Noé que a carne com a sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis, né? Ali, a carne com a sua alma, com seu sangue não comereis. Não comas o sangue, pois sangue é nefesh, é alma. Então, basicamente, aqui, aí ele vai reforçar isso, né? Se você quiser, o livro está acessível gratuitamente, mas aí nós já comentamos alguns pontos, né? Como Baquioque corretamente observa, João no Apocalipse não viu o céu tal como ele é, mas recebeu uma revelação que representa simbolicamente a realidade espiritual concreta, né? Então nós vamos, aqui ele vai falar a questão ali do, por exemplo, as almas debaixo do altar e etc, né? Então quando a gente, essa parte aqui, né? Vou até colocar. Quinto selo, né? Quando abriu, viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Bom, isso aqui foi sim, isso aqui foi. Guarda só um minuto. Então veja, isso aqui é simbólico ou é literal? Bom, aí nós temos que pegar o seguinte: a própria inspiração do Apocalipse vai depender de como ele se manifesta. Se ele coloca uma coisa que é contrária a todos os livros anteriores, ele simplesmente não teria sido inspirado. Então, essa deveria ser uma visão de uma pessoa que realmente quer estudar a Bíblia e saber e buscar uma harmonia não forçada entre ela, né? Agora, se você entende isso aqui como seres, ele estava vendo pessoas ali, em carne e osso ali, pedindo a Deus e não entidades imateriais, né? Clamando a Deus, aí você tem uma harmonia. Agora, se você vê de outra forma, então cai a harmonia por terra, né? Será que isso prova que estamos errados em tudo que vimos, que de fato a Bíblia concede a alma como entidade incorpórea? Veja, na realidade seria o contrário. A pergunta seria: será que o Apocalipse seria um livro inspirado se ele ensinasse algo totalmente contrário ao que todo o contexto das Escrituras nos revelam, né? Por exemplo, no selo anterior a esse, João diz que diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades seguia de perto. A despeito disso, eu nunca vi ninguém interpretar que a Morte é um personagem real. Ou seja, entende-se que, obviamente, não existe um ser chamado Morte, né? Pode existir um ser que traga
que vem a destruir outros seres, mas ele não é a morte, né? Observei quando ele abriu o sexto selo, grande terremoto, o sol ficou escuro. Veja só, também nunca vi algum interpretar literalmente o selo seguinte. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha, as estrelas do céu caíram, o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, todas as montanhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis, todos os homens esconderam-se nas cavernas, né? O texto fala de estrelas caindo na Terra, mas hoje sabemos que as estrelas são consideravelmente maiores que o nosso planeta. Também fala do céu se recolher como um pergaminho, embora ninguém pense que o céu será literalmente recolhido acima de nós. E todas as montanhas removidas de seus lugares, mas mesmo assim os homens se escondem nelas e pedem que elas caiam sobre eles. O que quer que a simbologia aponte, ela claramente não deve ser entendida literalmente, ou seja, ainda que aí cabe uma observação, né? O texto obviamente pode ser literal, né? Agora, isso não quer dizer que necessariamente todas as montanhas, literalmente, vão ser removidas dos seus lugares, no sentido de que elas podem ser abaladas, né? Elas podem realmente ser mortificadas de um lugar para o outro, é, numa pequena escala, né? E permanecerem ali. Então, ela está aqui e vai para lá. Então, todas elas são removidas dos seus lugares. Então, assim, aqui cabe uma interpretação literal, em muitos aspectos, isso não prejudicaria, né? Obviamente, as estrelas caindo do céu, né? Aquilo que ele chama de estrela poderiam ser meteoros. Então, assim, aqui cabe uma interpretação literal? Cabe. Uma interpretação literal, em muitos aspectos, mas isso não significa que as almas debaixo do altar sejam entidades, mesmo que fosse literal ali as almas debaixo do altar, elas não poderiam significar entidades imateriais. Do contrário, o Apocalipse estaria indo contra todo o restante das escrituras existentes até o momento ali, né? Por isso se entende que ali teria uma visão da necessidade de justiça, assim como quando Deus fala, o sangue do teu irmão clama a mim. Obviamente o sangue não estava clamando lá da terra, né? Então era uma figura de linguagem dizendo da necessidade de justiça. Então quem lesse isso, as almas clamando debaixo do altar, né? Se o texto dá a entender que eles ainda precisavam permanecer mortos, então obviamente seria uma força de expressão. Agora, se o texto desse a entender que eles estavam vivos lá no céu, isso significaria que eles teriam sido ressuscitados e levados para lá. Simplesmente isso. Não se pode pegar uma interpretação que faça a Bíblia contradizer o que está escrito. Então, se o texto, a não ser que o texto caminhe para esse lado, aí o texto não seria inspirado. Agora, nesse caso, nós entendemos que o texto sendo inspirado e que cabe uma interpretação ali que não precisa, obviamente, de uma entidade imaterial existindo, né? Inclusive nós vamos até pegar aqui, ó. Eles clamavam: até quando esperará para julgar os habitantes e vingar o nosso sangue? Vingar o nosso sangue? Veja, o mesmo termo que quando Deus fala: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Cada um deles recebeu uma veste branca, foi dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos que deveriam ser mortos como eles. Então nós temos duas opções aqui. Ou isso é simbólico, ou essas pessoas foram ressuscitadas e levadas para debaixo do altar. Não tem como colocar uma outra coisa aqui. Isso aqui seria extrapolar para justificar uma crença que não existe nas escrituras, por exemplo, de Gênesis a Malaquias. E se existisse no Apocalipse, ia justamente falar contra o livro do Apocalipse. Ou seja, como é que algo inspirado por Deus coloca a ideia de uma entidade material, sendo que a Bíblia vai contra essa ideia. Então aqui nós podemos interpretar de modo literal como seres que foram ressuscitados estariam debaixo do altar, ou nós simplesmente poderíamos interpretar que aqui Deus estaria tratando ali numa visão simbólica
da necessidade, o sangue clamando desde a terra, assim como no caso de Abel. Então veja, como é que a gente sabe que lá, quando Deus fala, o sangue do teu irmão clama a mim, que ele está falando de um modo simbólico? Porque o sangue não é uma entidade que sobrevive, um ser vivo que sobrevive e clama após a morte. A gente entende isso. Então aqui nós podemos usar o mesmo raciocínio, né? Que aqui pode ser uma força de expressão, um simbolismo, ou poderia simplesmente, se fosse o caso de uma literalidade, que um grupo de pessoas que foram mortos e ressuscitaram. Por algum motivo Deus ressuscitou eles e eles estavam clamando ali para que ele voltasse logo, fosse vingado o sangue deles, etc, né? O texto fala de estrelas, aqui nós já falamos, né? Aqui não, o fato delas serem removidas dos lugares não quer dizer que os homens não poderiam se esconder nelas, né? Que elas foram removidas, mas continuaram ali na terra, né? E a estrela caindo, nós podemos simplesmente enxergar que ele estaria falando de uma forma em que ele chama de estrela, ele não teria outro nome para chamar, mas que poderiam ser meteoritos e etc., alguma coisa caindo na Terra, né? Ah, assim, temos aqui um exemplo típico da hipocrisia mortalista. Os quais tomam o quinto selo ao pé da letra, embora não façam o mesmo com o selo anterior nem com o selo seguinte. E aqui nós temos um ponto importante, que o que o Lucas está argumentando aqui é o seguinte: eles não interpretam selos dessa forma. Nem o quarto, por exemplo, aqui é o quinto selo, né? Isso, é o quinto selo, né, das almas debaixo do altar. Então eles não interpretariam o quarto e nem o, o sexto dessa forma, né? Então nós vamos lá, por exemplo, em Apocalipse. Ah, vamos ver aqui o primeiro. Aqui, aberto um dos selos, olhei, um dos quatro animais. Um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Dificilmente alguém interpreta isso de forma literal, né? Ele estava lá, saiu com uma coroa, com um cavalo, né? Segundo, assentado foi dado que tirasse a paz na terra, que se matassem uns aos outros. Foi dado uma grande espada. Obviamente, não necessariamente se entende que ele saiu com uma espada, mas que a paz na terra poderia sim ser algo literal. Retirar realmente a paz na terra. Terceiro, cavalo preto, balança na mão, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então aqui, é, cavalo poderia não ser literal, vindo literalmente, mas o resultado de fome, de escassez, de encarecimento das coisas poderia ser literal. Quarto selo. Ouvi o quarto animal, a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei um cavalo amarelo que estava sentado, tinha por nome Morte. O inferno seguia, foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, fome, peste e com as feras da terra. Então veja que isso não significa necessariamente que viria um animal aqui com essa cor, etc., fazendo isso, mas que o resultado disso poderia ser literal, o resultado disso literal. Mas o fato em si como algo simbólico. Quinto selo. Vi debaixo do altar as almas que foram mortas. Veja que o padrão é o mesmo. Aqui, no quarto selo, sai o quê? Algo simbólico. Né? Toda vez que sai alguma coisa simbólica, quando se abre o selo. Então veja que aqui nós podemos enxergar o mesmo padrão. Aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas. Então, ou seja, se o padrão, toda vez que abre o selo, é algo que simboliza uma outra coisa, ou seja, o animal com o ser em cima dele, vindo aqui causando determinadas coisas, o símbolo do que aconteceria na Terra, então, pelo padrão, abrindo o quinto selo, o que vem depois seria simbólico, né? Foi dada a cada um compridas vestes, né?
foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo. Então, veja, isso pode ser entendido, que parece mais coerente com o restante do texto, como algo simbólico, ou se fosse algo literal, eles recebem vestiduras, vestes brancas, foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos. Bom, se esse repousar tem o sentido geral de permanecer morto, então, como é que eles estavam falando se eles estavam mortos, se eles estavam em repouso? Então, ou eles foram ressuscitados e repousassem no sentido de que eles se acalmassem, ficassem ali por um tempo, ou simplesmente é um simbolismo para a necessidade de justiça, né, para eles, né? Veja que nenhuma das opções dá ali a impressão de seres imateriais ali, até porque eles receberam vestes brancas, né? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol se tornou negro como um saco de silício. Então aqui nós temos um exemplo de que abre-se o selo e as coisas que ocorrem podem ser literais. Então, realmente cabem as duas interpretações, eu entendo que cabem as duas interpretações, mas aqui, numa interpretação literal, seria simplesmente, ou seja, pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Mas só que, qual é a grande questão aqui? Pediram que repousassem. Se o repouso aqui tem a ver com permanecer morto, então, obviamente, isso é um simbolismo, né? E não que permanecer em repouso, assim, a alma lá ficar esperando para voltar para o corpo depois, obviamente, não tem repouso algum ali, né? Nesse aspecto, né? Então, basicamente, esse é o ponto aqui do quinto selo. Mas veja, existe uma necessidade deles de sujeitar tudo que foi escrito lá no passado ao que foi escrito depois. Por isso que eles, por mais que haja uma série de falas ali em Provérbios, Eclesiastes e todo o restante da Bíblia que fala da alma como ser como um todo, e não fala dessa entidade material, pelo contrário, fala que quando o ser humano vem a falecer, ele deixa de existir até a ressurreição, mas eles precisam, para harmonizar com a interpretação deles, daquilo que eles consideram mais importante, que eles chamam de Novo Testamento, erroneamente de Novo Testamento. Os livros como sendo o próprio Novo Testamento. E, e para eles, como tem mais importância, então o que está lá tem que se sujeitar ao que veio depois, né? A coisa fica ainda mais interessante quando observamos o teor geral do Apocalipse, que fala de criaturas marítimas louvando a Deus, de cavalos com cabeça de leão que soltam fogo pela boca, duas oliveiras e candelabros que soltam fogo pela boca, né? Então, ou seja, o que ele está colocando aqui é o seguinte: diante de tanto simbolismo no Apocalipse, não é mais coerente entender que ali é o simbolismo da mesma forma que foi usado ali quando Deus falou com Caim em relação ao sangue de Abel? É óbvio que seria muito mais coerente, mas para manter a teoria deles, eles precisam ali atribuir não só o aspecto literal, como negar que aquilo poderia simplesmente se referir a seres que porque assim, se eles estão vivos, o repousar não é permanecer morto. O ser que está, a entidade material que está falando ali está viva. Então não faria sentido repousar no sentido de permanecer morto. Eles estão vivos, o ser imaterial está vivo. E se eu posso interpretar ali um ser imaterial repousando estando vivo, eu posso perfeitamente interpretar pessoas que foram ressuscitadas estariam ali clamando para que houvesse justiça, ou seja, para que acabasse o sofrimento no mundo. E aí Deus fala para aguardar um pouco. João no Apocalipse, como observa Bacchiocchi, João no Apocalipse não viu o céu tal como ele é, mas recebeu uma revelação que representa simbolicamente a realidade espiritual. E muitos aspectos no Apocalipse eles são símbolos de realidades espirituais e não a própria realidade em si, não é? Vamos ver aqui. Cristo não aparece no céu na forma de um cordeiro com uma faca ensanguentada, atravessado sobre o ferimento de seu corpo. Igualmente, não há almas de mártires no céu exprimidas à base de um altar. A cena é uma representação simbólica destinada a reassegurar
aos que enfrentassem martírio e morte, que por fim seriam indicados por Deus. Faz muito mais sentido numa interpretação simbólica, e numa interpretação literal também faria muito mais sentido no aspecto de que eles foram ressuscitados, estariam ali clamando a Deus. Seria difícil achar um mortalista que espere encontrar Jesus no céu com 7 chifres e 7 olhos na cabeça. Então, assim, basicamente o que ele está colocando é assim, essas pessoas ignoram vários simbolismos que existem no Apocalipse, e onde convém elas querem que ali seja literal, e não apenas literal, mas que seja literal com a interpretação que eles querem, no sentido de uma entidade imortal, né? Vou até marcar aqui esses exemplos, né? Que mostram ali o aspecto simbólico em algumas partes do Apocalipse. Não significa que sejam todas ou muitas, né? Ou quase todas, por exemplo, né? Mas existem, né? Independente da quantidade. E o que dá a entender em muitos aspectos ali é que existem partes que são bastante simbólicas, assim, não é? Ah, então, ao invés de provarem que o texto é literal, eles simplesmente assumem como pressuposto. E mais que isso, né? Pode ser literal, eu não discordo que o texto ali dá margem assim, para se interpretar, dependendo da forma, do que significa o termo repousar, etc., como literal, mas aí eles têm que admitir que, se está falando de um ser vivo ali repousando, pode perfeitamente falar do que é mais coerente. Seres vivos que foram ressuscitados, né? O único critério hermenêutico que é literal ou não no Apocalipse é o que é conveniente para o próprio gosto, né, e tal. A própria cena que os imortalistas acreditam ser literal seria dantesca se imaginada literalmente. O mesmo João diz que no paraíso Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá morte, tristeza, choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Mesmo assim, aquelas almas, ao invés de desfrutar as delícias, estão debaixo do altar gritando por vingança, como se o céu não bastasse, não fosse o bastante para elas, se não virem seus inimigos terrenos sofrendo do outro lado, como se já não estivesse sofrendo a ira de Deus na grande tribulação. Não necessariamente, né, porque eles não vão estar só sofrendo, né, muitos vão estar perseguindo, mesmo sofrendo, vão estar perseguindo, e ali a questão do vingar ali, ele poderia se referir perfeitamente a Jesus voltar e acabar com tudo, né, acabar com todo o sofrimento ali. Mas, é, e também ali no enxugar dos olhos toda lágrima, não haver mais morte, isso é ao final de tudo já acabado, né? O mal já foi eliminado, já acabou tudo, né? Então, não ali naquele momento ali do selo. Então, eu não vou entrar tanto no mérito da questão de ser literal ou simbólico, apesar que eu acho que é muito mais coerente ali pensar na possibilidade do aspecto simbólico, mas mesmo que eu pensasse ali no aspecto literal, entre pensar ali como literal e imaginar que aquilo seja necessariamente seres imateriais, é um salto gigantesco, né? Então, eu concordo que ali, para mim, parece também fazer mais sentido como simbólico, mas poderia, não desqualificaria ali a possibilidade literal, assim como dos selos ali, do selo posterior ser literal também, o sexto selo, é, que há consequências literais nos selos, sim, né? Fome, peste, etc., mas que não dá margem para eles pregarem ali uma entidade material ali no céu, né? Principalmente porque existem muitas coisas particulares no texto, estão debaixo do altar, muitos aspectos ali que parecem ter mais sentido entendendo como simbólico, né? Mas, de qualquer forma, é, o grego traz crasofone megas no início do verso 10, que é geralmente traduzido clamavam em alta voz, mas na verdade tem uma conotação mais profunda. O crasso significa gritar, berrar, vociferar, que é diferente de boal. Outra palavra comumente usada para clamar, que significa falar com voz forte. Enquanto boal significa voz forte, crasso é literalmente um berro, uma gritaria.
Para exemplificar a diferença, qual é usado no texto que Jesus exclamou, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sabachthani. E crasa é usado no texto em que a multidão grita, crucificam. Mas o grego de Apocalipse 6:10 não só diz que aquelas almas estavam craso, mas craso fone megas, onde fone no grego significa voz e mega grande, ou seja, era um grito estupendo, né? Não apenas estavam gritando, berrando, mas gritando fortemente. De todas as 55 vezes que craso aparece no Novo Testamento, apenas 11, além daqui, é acompanhado por megas, já que craso já é o bastante para expressar um brado em alta voz. Estavam gritando com toda a força, como poucas vezes se vê na Bíblia. Então, ali onde alimentaria o aspecto simbólico, assim como de Abel. Se na época de Abel o sangue dele já clamava, imagina ali. Ou seja, o clamor havia aumentado de forma assim, inimaginável, né? Seria esse o sentido da visão do selo, por exemplo, né? É um contraste com a imagem que a Bíblia nos apresenta na vida eterna. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Sim, eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Se você pensar nessa parte de Apocalipse 14:13, descansar das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão, veja, descansar das suas fadigas, os que morrem no Senhor. Veja, em nenhum momento está se abordando aqui uma entidade material, o que reforça ainda mais a ideia de que Apocalipse, o quinto selo, tem um aspecto simbólico, ou seja, o que está ocorrendo efetivamente? Muitos santos estão falecendo, essa é a realidade. Assim como lá, o anjo passando e fazendo as coisas. O anjo seria, a vinda do anjo seria algo simbólico, passando com a espada, com a balança e tal, mas a fome, os eventos ali seriam reais. Então, as almas rogando, clamando, gritando, berrando debaixo do altar seria simbólico, mas representando a quantidade de pessoas que foram perseguidas e vieram a falecer, como assim a taça da ira de Deus aumentando cada vez mais, de modo que era uma quantidade indescritível de pessoas que estavam falecendo e o sangue delas, né, clamando, né, almas debaixo do altar, assim como o sangue de Abel clamando a Deus, né? É o que faria muito mais sentido tendo em mente tudo isso, e principalmente para Apocalipse 14:13, né? Descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Ou seja, eles estarão ali aguardando a ressurreição, né? Ou seja, ele não tem sofrimento, não tem angústia, não tem nada. Ao contrário do que está aparecendo em Apocalipse 6:10, né? O quinto selo, né? Jesus expressamente disse que é contrário ao ato de pedir vingança. Aí são outros pontos que ele coloca para falar que não faria sentido pensar de modo literal o que estava acontecendo ali. Até porque se no momento que eles morrem eles já estão descansando, né? Então, e fala para permanecer em repouso, né? Para que repousem, ou seja, continuem mortos. Então, obviamente, aquela conversa, né? Mesmo para quem lê o contexto do Apocalipse e vê ali a bem-aventurados os mortos, que descansem, etc., percebe que aquela conversa em si é simbólica, assim como os anjos nos selos são simbólicos, mas a consequência do que ocorre é literal. Ou seja, a fome, a perseguição, as mortes são literais, né? Então seria basicamente isso, difícil orar pelo bem deles, né? Perdoa porque não sabe o que faz, o Senhor não os considera culpados desse pecado, né? Ou seja, seria difícil pensar que pessoas em vida estariam pedindo isso para depois da morte pedir. Mas é claro que eu não enxergo dessa forma. Eles estavam gritando ali para que Deus vingue a morte deles, no sentido para que Deus volte logo e acabe com o sofrimento. Esse seria o sentido, mesmo no contexto literal, né? Mas, ali, considerando uma conversa, considerando que Deus pede para que eles continuem em repouso, faz muito mais sentido imaginar que aquilo é um símbolo, uma conversa simbólica de algo literal que está acontecendo. Tem tanta gente falecendo, sendo perseguida, que é como se eles estivessem, todos eles juntos, clamando, né? É tanta gente ali, a necessidade da volta de Jesus se torna tão forte que é como se eles estivessem todos clamando ali debaixo do altar. Essas tais almas debaixo do altar são mesmo almas, clamando por vingança e ignoram o que Jesus ensinou e fazem exatamente o contrário do exemplo que eles Estevão nos deram.
não é tão diferente do que nós vemos, por exemplo, nos livros de Gênesis a Malaquias, né? E do que o próprio Jesus fala com relação à destruição final, né? O que eles estavam pedindo basicamente nessa vingança, é o que nós entendemos ali, o que dá a entender seria o retorno, né? Mas, de qualquer forma, é assim, o que ele diz aqui é que sou estranho diante de tudo que Jesus ensina com relação a como nós devemos agir com os ímpios, né? Ahn, Ademais, se aquelas almas já estavam no céu, elas sabiam que seriam vingadas assim que seus perseguidores morressem, suas almas também saíssem do corpo, de onde se dirigiriam direto para o inferno. Então, assim, a volta de Jesus ali não faria sentido, né? Então, o vingar, basicamente, seria como se ele estivesse pedindo para que eles morressem, aquelas pessoas que perseguissem morressem logo, né? Sendo que numa visão fora do imortalismo, da alma, ali o pedido seria para que Jesus, o que faria mais sentido seria que, mesmo numa conversa simbólica, as almas estariam pedindo para que Jesus voltasse logo, para que Deus vingasse, né, todos os seres, impedindo que o mal se levantasse novamente, né? E a julgar todas as pragas, desastres, né? Além da própria duração da grande tribulação, estava claro que não tardaria muito. A cena fica ainda mais. Vamos ver aqui. Se os imortalistas estão certos em sua interpretação, aquelas almas já tinham sido vingadas e seus algozes já estariam sofrendo nas terríveis chamas eternas do inferno, ou seriam vingados muito em breve, tornando ainda mais irracional aquela gritaria toda. E, tendo em vista que eles sabiam que era o resultado de todos os ímpios, né? Ir para o inferno ali, né? A cena fica ainda mais bizarra quando observamos que as almas não estavam em um lugar qualquer do céu, mas especificamente debaixo do altar. É preciso muita criatividade para imaginar as almas dos mártires literalmente debaixo de um altar celestial. O autor de Hebreus diz que o tabernáculo terreno, incluído o altar de ouro, era uma cópia exata do celestial, o que explica por que Deus deu ordem tão específicas. Por isso ele diz aos sacerdotes, que servem no santuário, que é uma cópia, né? Significa que o altar celestial tem as mesmas dimensões do terreno, que Deus mandou Moisés construir. Quantos mártires caberiam em um altar de 1,30 m, né? Aliás, assim, mesmo que você pense em termos proporcionais, ou seja, igual ao modelo não significaria necessariamente que fosse do mesmo tamanho, mas com a mesma proporção. Mas mesmo se você pensar em termos proporcionais, fica difícil você pensar em todos os mortos ali debaixo do altar, né? Que abraçam todo muito maior que a pessoa. Não muitos, eu suponho, a não ser que o texto esteja se referindo a apenas um punhado de mártires, que vai de encontro à ideia do texto, que abraça um todo muito maior dos que morreram por causa da palavra e do testemunho que deram, né? Muita gente, né? O imortalista poderia alegar que as restrições não seriam um problema, já que as almas, por serem imateriais, poderiam se acumular aos milhões. O problema é a continuação do texto. Cada um deles recebeu uma veste branca, que é o que nós comentamos, né? Eles precisam se decidir, né? Que seriam essas almas, né? Então, quando o texto fala que eles vestem, que eles recebem uma vestidura branca, se interpretado literalmente, isso reforçaria a ideia de que seriam pessoas ressuscitadas que clamam a Deus, o que harmonizaria todo o texto, no sentido de que pessoas ressuscitadas que clamam a Deus para que ele volte logo, né? E não eles estariam simplesmente ali pedindo algo bizarro para acontecer com aquelas pessoas, mas que Deus voltasse logo e eliminasse de uma vez os ímpios para evitar que as pessoas continuassem sofrendo daquela forma. Ainda se seres espirituais como anjos não estivessem sujeitos a limitações, eles jamais poderiam travar batalhas com outros seres como os demônios, conforme Daniel, capítulo 10, né? Um ser invisível que lutasse contra outro ser invisível ficaria lutando indefinidamente por todo sempre, como uma briga de duas sombras. Para Satanás e seus anjos terem sido expulsos e condenados ao lago de fogo, é preciso que eles tenham alguma forma corpórea, mesmo que invisível aos nossos olhos. Se as almas fora do corpo são como seres angelicais,
Como defendem muitos imortalistas, só nos resta concluir que elas são tão limitadas espacialmente em relação à dimensão onde vivem quanto nós. Isso anula qualquer chance de que milhares ou milhões de almas estivessem ali naquela dimensão, né? Lembrando que, como eu falei, né, conforme o modelo que te foi mostrado, não significa exatamente que teriam que ser do mesmo tamanho, mas que fossem, que todos os locais que existem no céu fossem reproduzidos ali de forma proporcional, né? Logo após dizer que receberam vestiduras brancas, foi dito que repousassem. Embora a NVI tenha traduzido por esperassem, o termo anapano significa descansar. É a mesma palavra que Jesus encontrou os discípulos dormindo no Getsemane. E eu não sei se é a mesma palavra lá em Apocalipse, mas fala aqui, pedido que eles descansassem, que tem um sentido semelhante, né? Se os imortalistas insistem em tanto se apegar ao pé da letra, então as almas estavam dormindo, acordaram para pedir vingança e depois voltaram a dormir. Ou seja, é o que o texto coloca, né? Que repousasse. Então elas estavam dormindo, acordaram, pediram vingança e depois voltaram a dormir. Seria o psicopaniquismo. Isso é claro, eles não concordam, né? Se o relato é simbólico, o que ele está simbolizando? É aqui que realmente começamos nosso estudo, descortinando aquilo que deveria ser de conhecimento geral. A primeira coisa que precisamos é que muitas das simbologias tinham um fundo veterotestamentário. Tome como exemplo quatro seres viventes, citados por Ezequiel, besta com 10 chifres, citado por Daniel, árvore da vida, citado em Gênesis, diabo como antiga serpente, Gênesis, duas testemunhas, dois candelabros, exatamente como em Zacarias. Então, todo esse simbolismo é, remontando as profecias antigas, né? Muitas das imagens foram reveladas de maneira simbólica, aludem a trechos do Antigo Testamento. Com as almas não é diferente. Toda a linguagem é extraída de Levítico. A vida de toda a carne é o seu sangue, fato reiterado em todo o Antigo Testamento. Gênesis a Malaquias, o Taná, né? João se apropria dessa imagem para figurar o sacrifício dos mártires, que são descritos como almas, porque o seu sangue em Levítico é o mesmo que a alma foi derramado. Conforme comenta Baquioque, né? O Batiote, eu não sei qual é a pronúncia correta. O uso da palavra psique nessa passagem singulariza-se em Brit Hadashah, Mateus e Apocalipse, por nunca ser empregada com referência a seres humanos no estado intermediário. A razão para o seu emprego aqui é sugerida pela morte não natural dos mártires, cujo sangue foi derramado pela causa de Cristo. Por isso, no sentido de debaixo do altar, como oferta, né? O sangue clamar também não foi invenção de João. Ele se apropriou da linguagem de Gênesis, quando Deus diz a Caim, até o sangue do seu irmão está clamando. O autor de Hebreus aludiu à mesma coisa. Jesus, mediador da nova aliança, é o sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, o aspecto do sangue falando, né? Até mesmo Jó conhecia essa figura. Ó terra, não cubra o meu sangue. Não haja lugar de repouso para o meu clamor. A mesma construção, não é? Então, isso é apresentado como se estivesse clamando e se igualando à alma. É daí que ele traz, não necessariamente João, né? Traz essa metáfora, mas assim, que Deus transmite essa metáfora para ele, né? Paulo escreveu: Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Então veja que esse tipo de linguagem é oferecido, é dado constantemente, né? Ranko Stefanovic também destaca. A cena do quinto selo descreve a imagem do martírio, usando o simbolismo do sacrifício da Bíblia hebraica. João descreve o povo fiel de Deus sacrificado como mártires. Ou seja, tanta gente falecendo que Deus transmite a ideia de urgência, mas que apesar da urgência, havia necessidade de se esperar mais um pouco.
A ideia do martírio como sacrifício é bem conhecida. Jesus declarou que chegaria o dia em que aqueles que tiram a vida dos seus seguidores pensariam estar prestando um serviço a Deus. Os santos debaixo do altar morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho, né? Ainda resta uma parte do quebra-cabeça, o altar. No sistema sacrificial, o sangue dos animais era derramado na base do altar, e não, opa, e não debaixo dele. O único jeito de entendermos é recorrendo à tradição judaica, que considerava todo o sangue derramado em Israel como sido derramado debaixo do altar. Akiva ben José, um dos mais proeminentes rabis, responsável pela introdução de um novo método de interpretação da lei oral que veio se tornar a Mishnah, comentou: aquele que foi sepultado debaixo do altar é como se tivesse sido sepultado debaixo do trono da glória. Então, a gente percebe que existem momentos. O pastor Sérgio Monteiro comenta isso. É, o Tiago Santana também acho que comenta uma coisa parecida, a questão da importância de entender alguns escritos judaicos para entender os livros da Bíblia. Tem alguns acho que rabinos, né, que aceitam Yeshua como Messias e também comentam esse tipo de coisa, né? Então veja como a necessidade de estudar para enxergar as coisas, né? Então aqui ele cita, né, textos em que essa ideia é colocada, né? Ele vinga o sangue dos seus servos, faz vingança aos seus adversários, né? Conforme Deuteronômio 32, 43, né? No Avot do Rabi Natan, também presente no Talmud, lemos ainda: quem está sepultado na terra de Israel é como se estivesse sepultado debaixo do altar, porque toda a terra de Israel é apropriada para ser o local do altar. Então, para um judeu, não haveria problema algum em entender isso como simbólico, né? Representando algo literal que acontece, assim como nos outros selos em que a imagem do anjo seria simbólica, mas o evento em si, que o texto relata posteriormente, é literal, né? E aí ele vai falar aqui de alguns aspectos da. Por exemplo, ele vai falar do segundo selo, o fim do período de paz, o terceiro, fome, o quarto, as mortes. Então, veja, os eventos eles são literais, mas a forma como eles são relatados é simbólica, né? O sétimo selo está deslocado dos demais, enquanto os seis seguem até o seis, há uma pausa no sete até o último selo ser retomado no capítulo seguinte. A ordem deixa evidente que o quinto selo não passa no céu, mas na terra, assim como os outros do capítulo 6. Então ele faz uma abordagem dizendo, olha, todos esses eventos aqui ocorrem na terra. Então não faz sentido imaginar essa linguagem simbólica que existe em vários aspectos em vários textos judaicos como algo literal. O quinto se passa logo após a morte. Isso não é coincidência, cada selo ocorre em sequência ao anterior. E com o quinto não é diferente. Aqueles mártires mortos por ocasião do quarto selo, seu sangue foi derramado na terra. Isso é relatado na metáfora, né? A razão porque as pessoas pensam que as almas estavam no céu mesmo sem o texto dizer isso, deve-se, antes de tudo, à predisposição em enxergar a alma platônica sempre que a alma é mencionada na Bíblia. Existe essa ideia, né? Então, por isso que nem passa na cabeça dele que ainda que fosse literal, aquilo poderia simplesmente se referir a uma ressurreição. Mas aí, quer dizer, eles seriam ressuscitados para repousar no sentido de morrer novamente ou ressuscitados para ficarem aguardando o restante? Veja, eles não pensam nisso, eles simplesmente atribuem a um estado imaterial, mesmo que eles percebam que numa linguagem literal, ainda assim, isso não necessariamente satisfaria a ideia que eles colocam, né? Embaixo do altar não estava no céu, mas muito abaixo na terra, a mesma terra que acabara de ser marcada pelos desastres.
João poderia ter escrito debaixo do céu, ou sob o trono, mas ele não fez, ele fala, né, debaixo do altar. O que o Dr. Michaels põe aqui é interessante paralelo com as outras ocorrências de Upocato no Apocalipse, as quais se referem não ao lugar no céu ou na terra, mas precisamente debaixo da terra, tal como o sangue derramado dos mártires. Que é o que ele coloca aqui, né? A preposição traduzida é forte, significando abaixo ou debaixo, em distinção no capítulo 5, 13, verso 13 e 13. Né? Levanta a possibilidade que almas embaixo do altar não estavam no céu, mas muito abaixo na terra. E nem na terra visível, mas abaixo da terra. O sangue que ficou lá abaixo, como se esse sangue, assim como o de Abel, estivesse clamando. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo do pocato da terra, que podia abrir o livro. O que reforça ainda mais a ideia simbólica do texto. Então, veja, em primeiro, a interpretação mais coerente seria simbolismo. Segundo, mesmo que houvesse espaço para a interpretação literal, ela não significa um ser imaterial. Mas, dentro de todo o contexto bíblico, o máximo que ela representaria seria uma ressurreição para clamar, e depois ficar ali ou aguardando ou voltarem a deixar de viver novamente. Apocalipse 5:13, reforçando a ideia aqui. Em ambos os casos, o Pocato não diz respeito a um lugar no céu, mas debaixo da terra. Quando entendemos que o altar citado no texto é uma alusão à terra de Israel, debaixo do Pocato do altar tem rigorosamente o significado de debaixo da terra, em conformidade com o uso regular em Apocalipse. Até mesmo o famoso teólogo metodista Adam Clarke comenta que foi apresentada a João uma visão simbólica, na qual ele viu um altar. O altar está na terra, não no céu. Então, veja, mesmo quem de repente vem alimentar essa ideia, mas quando lê o texto, reconhece que, dado o simbolismo do Apocalipse, dado que os anjos ali seriam simbólicos e os eventos seriam literais, então as almas seriam simbólicas e o evento ali representaria o falecimento literal e o sangue clamando, né? A necessidade, a urgência da volta se apresentando cada vez mais, né? E aí aqui tem um paralelo de Apocalipse com Salmo 79, em que ele faz esse paralelo, né? Em que não existe nenhuma relação aqui de uma alma imortal, de um ser imortal, de uma alma imaterial, né? Vivendo ali. E quanto às vestes brancas, seria um manto branco literal, né? As vestes são brancas porque o linho é resplandecente, o branco representa a pureza. João trabalha com alegoria, no entanto, vocês têm aí certos uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, qual é o sentido aqui? De que eles estavam com a veste sem sujar? Não, obviamente, não contaminaram sua veste, ou seja, não se contaminaram com as impurezas de comportamento, né? Em contrapartida, lá em Laodiceia, ele usa como simbolismo o fato de estar nu, no aspecto simbólico, obviamente. As pessoas não estavam sem roupa ali, né? Assim, o texto não fala de vestes literais, assim como não fala de almas literais. Tudo é parte do símbolo que João usa em determinadas partes. Mesmo as igrejas sendo literais, em alguns momentos Deus usa elementos simbólicos para falar da impureza espiritual das igrejas, né? Vale destacar que, embora poucos tenham ciência disso, os selos, trombetas, taças, não retratam períodos ou eventos diferentes, mas falam das mesmas coisas sob diferentes perspectivas. O quinto selo é espelhado na terceira taça, cujo texto diz: o terceiro anjo derramou a sua taça e eles transformaram em sangue. Ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu és santo, o que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e profetas. Tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem, e ouviram o altar responder. Então, é uma possibilidade que, por exemplo, que selos e taças sejam selos, trombetas e taças se refiram a eventos semelhantes, né? Eu entendo que as últimas taças do Apocalipse, elas não são paralelas com selos e trombetas, né? As últimas pragas, né? Assim como eu entendo que as igrejas também não são
É, dado a dinâmica de Apocalipse 4:1, entendo ali que é difícil colocar as igrejas e o restante como paralelos, eu entendo que existe essa interpretação, mas eu acho difícil colocar ali. Mas existe paralelismo nas escrituras, e quando a gente vai, por exemplo, aqui em Apocalipse 16, a gente vê uma situação muito semelhante, né? Só que uma observação que eu faço aqui é que o quinto selo são almas clamando. Na terceira taça, não são almas clamando. Então veja que não é necessariamente paralelo, mas um conjunto de eventos que se seguem um depois do outro, né? Então aqui o que ele está falando, né? Derramaram o sangue dos santos, tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. Ouviu o altar responder, sim, Senhor, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então veja, não é o mesmo evento, então não é paralelo no sentido de que é o mesmo evento relatado de forma diferente. Veja que Apocalipse 16 não relata o mesmo evento do quinto selo, né? Mas aqui seria um decurso, algo posterior ao que ocorre no quinto selo. Apocalipse é usada figurativamente, a linguagem desse sangue para beber é tão metafórica quanto o clamor. Ou seja, no sentido de Deus vingar a morte deles, obviamente, né? Então não é no sentido de que eles tiveram que tomar, né, o líquido, né, o sangue, né? Mas no sentido de que eles foram punidos pelo que fizeram, né? É curioso observar que, a despeito disso, serem perfeitamente simétricos, os imortalistas interpretam apenas o primeiro literalmente. Então, assim, eles não são eventos idênticos, mas um é decorrência do outro, né? Um é consequência do outro, eles não precisam ocorrerem em paralelo, ou seja, é possível que todos os eventos dos selos aconteçam para depois vir os outros eventos, não tem por que eles serem ocorrer ao mesmo tempo. Mas eles se refeririam a eventos distintos, né? Um ocorrendo depois do outro. E aí até nós podemos pensar, por exemplo, vem o primeiro selo, para depois vir um outro evento ligado lá na frente. Vem o segundo selo, para depois vir um outro evento, mas eles não são necessariamente o mesmo evento. Aqui fala, né? Nenhum deles acredita que Deus literalmente dá sangue para os seres beberem, porque aqui, obviamente, nós poderíamos dizer o seguinte: Deus permitiria que eles fizessem isso, né? Mas, obviamente, ali é um simbolismo no sentido de que eles estão colhendo o fruto da maldade que eles fizeram, né? Já aqui, por exemplo, né? Então, o que ele coloca é assim: eles não interpretam isso literalmente, mas lá nas almas debaixo do altar, eles interpretam literalmente, né? Tão forte a convicção deles de que Apocalipse 6:9 é literal e 16:4-7 é simbólico, que os tradutores imortalistas chegam a perverter a tradução de 16:7 para parecer que não é o altar que fala, mas alguém que está no altar. A ACF, por exemplo, traduz por ouvir outro do altar, enquanto a nova Almeida atualizada, se não me engano, ousa um pouco mais e traduz por ouvir uma voz do altar. A NVT, a nova versão transformadora, ousa ainda mais. Eles ouviram uma voz que vinha do altar, né? Quando ele coloca aqui, né, o texto que nós já lemos, né? E ouvi o altar responder, né? Obviamente, se você entende isso aqui como o altar responder, obviamente uma voz que viria do altar, por exemplo, ou que o altar representaria alguma coisa, né? Mas não mas eles precisam, não tem como eles fugirem da consequência de precisar interpretar simbolicamente. O grego, no entanto, traz apenas kaiakou, tou, entusiasterion legon, e ouvi o altar dizer. A NVI é a única que traduz o texto com mais precisão. Ouviu o altar responder. Qual é a razão disso, né, dessas traduções fazerem isso? É porque estão condicionadas a pensar que 6:9 é literal e, portanto, essa voz não poderia ser do próprio altar, mas das almas que supostamente estariam debaixo dele. Uma forma de harmonizar com a interpretação que eles fazem, né?
Outro texto que deixa claro, Apocalipse 24, 20, verso 4. E vi tronos, assentaram sobre eles, e foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho, e que não adoraram a besta, não receberam sinal, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Ou seja, elas foram ressuscitadas, elas não estavam vivas antes, né? Então aí eles precisariam entender que elas estavam lá em matéria, de forma material, morreram e depois ressuscitaram. Ora, se eles puderem interpretar dessa forma, por exemplo, por que não simplesmente interpretar que eles foram ressuscitados para aclamar e depois voltaram a descansar para ser ressuscitados de novo? Então veja que não faz muito sentido essa ideia que eles colocam, né? As almas que João viu no quinto selo não estavam realmente vivas no céu, mas simplesmente mortas, aguardando a ressurreição, quando finalmente seriam vivificadas. E aí, se alguém disser, mas por que não poderia haver outra morte, né? Então, a Bíblia fala de pessoas que morreram e foram ressuscitadas para morrer de novo, né? O que a Bíblia está colocando é que existe a primeira e a segunda morte, né? No sentido de que a segunda morte, que seria o lago de fogo, etc., né? Mas não haveria problema algum, né? Assim como Deus citou algumas pessoas que viriam a morrer de novo para depois serem ressuscitadas. Mas, tendo isso em mente, se eles se negarem a isso na ideia de que, não, porque eles estariam participando de uma segunda morte, então aí seria mais um motivo para eles interpretarem simbolicamente, né? Aqui, basicamente, ele vai repetir o que ele falou, né? Vamos ver aqui nas considerações finais, tudo que o próprio do corpo também é próprio da alma, ou seja, a alma geralmente retratada como um ser como um todo, né? A Bíblia também se refere à alma como uma força vital que torna um corpo vivo, frequentemente associado com o sangue. É, Tanto um como o outro implicam em sua mortalidade. Isso se torna ainda mais claro nas 858 ocorrências de alma na Bíblia. Um terço alude à morte da alma nos originais, um feito e tanto para algo inerentemente imortal. Então nós vemos aqui, de fato, como veremos no capítulo seguinte, nada morre tanto na Bíblia quanto a alma. É justamente aquilo que os imortalistas apontam como sendo imortal. Então veja, nós terminamos mais um capítulo aqui longo, né? Estamos na página 125. O livro tem 1899 páginas. Então nós vamos aí continuando nesse trabalho. Espero que tenha sido útil e até o próximo estudo. Obrigado, Deus. Mais uma oportunidade de estudar a tua palavra. Nos ajude a entender cada vez mais. Nós imploramos em nome de Jesus, com perdão por nossos falhas e pecados. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.